Olá, meu amigo, minha amiga, que Deus abençoe você, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu venho trazer mais uma palavra para você. O tema hoje seria: por que mais pessoas não se curam? Eu gostaria que vocês abrissem a sua palavra lá em Romanos 10:17. Romanos 10:17, olha só. Está escrito assim: de sorte que a fé é pelo ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Então, querido, a nossa fé nunca nasce por compaixão, por piedade ou por conversarmos com as pessoas sobre as nossas dores, os nossos sofrimentos, nossas fraquezas e até mesmo da nossa enfermidade. Lá em Romanos 10:17 diz assim: a fé é pelo ouvir pela palavra de Deus. Então, portanto, a fé só nasce quando ouvimos a palavra da verdade. Ouvimos as Escrituras, a palavra de Deus. As pessoas precisam ouvir a verdade. Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está lá em João 8:32. Jesus é a verdade. Jesus é a palavra. Se quisermos vermos as pessoas livres da escravidão, da enfermidade, nós devemos ensinar a parte da palavra que ensina elas a serem livres dessas doenças. Cristo quer curar todos vocês. Ele não teria levado as nossas enfermidades, como diz lá em Isaías 53:4-5 e 1 Pedro 2:24, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, alguém pode vir até você, como já fizeram comigo, e perguntar: por que mais pessoas não se curam? Claro, isso aí acaba trazendo, pelos fatos e as evidências, acabam criando esse ponto de interrogação na cabeça de muita gente. Mas aí, por quê? Por que você acha que muitas pessoas não se curam? É óbvio que é por falta de ensinar e pregar essa grande verdade que eu estou transmitindo para vocês. Vamos parar de ficar ao lado de uma pessoa doente, de um leito, apiedando do seu sofrimento, dando a entender que deve ser a vontade de Deus levá-lo, que a enfermidade pode ser um meio para ensiná-lo a ter paciência, ou talvez para os aproximar do Senhor. Vamos parar com esse negócio. Em vez disso, vamos declarar guerra contra toda forma de enfermidade, exercendo nossa autoridade que Jesus Cristo nos deu sobre toda forma de poder demoníaco, porque toda enfermidade é demoníaca, ministrando pelo nome poderoso e triunfante de Jesus Cristo, libertando todos aqueles que sofrem. Essa é a palavra da verdade que deve ser pregada. Por isso que muitos não alcançam a cura. Por quê? Porque não ouvem a palavra, da onde menciona para as pessoas na palavra de Deus sobre cura. Ela não é ministrada. Então a pessoa acaba padecendo por falta de conhecimento. Então, querido, se a salvação é para todos, como menciona a Bíblia, que diz que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem, então a cura da enfermidade também é, porque foi feito na mesma expiação. Deus quer salvar os mais vis, a escória da sociedade, qualquer homem. Nosso Senhor Jesus morreu na cruz por todos.
Então, automaticamente, as enfermidades também têm que ser curadas. A cura é para todos. Para todos. Não há acepção de pessoas. Por que você acha que nós entendemos muito bem somente sobre a salvação da alma? E das pessoas serem salvas? Porque nos foi ensinado a verdade a respeito da salvação. Só foi ensinado isso pra gente. Muita gente aprenderam somente isso. Nós aprendemos isso desde a infância, para quem nasceu no berço evangélico, que a salvação é para todos aqueles que creem, porque até Jesus disse isso: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está lá em João 3,16. Bom, se tivermos aprendido sobre a cura para o corpo tão positivamente como fomos ensinados para a salvação da alma, as pessoas creriam na cura como creem na salvação. Mas por que isso não aconteceu? Porque nós só aprendemos a salvação da alma, não foi pregado nada sobre a cura. Se dissermos, por exemplo, que o Senhor opera milagres e curava lá no tempo passado, lá atrás, mas não quer fazer o mesmo hoje. Ele não quer fazer o mesmo hoje. Então, estaríamos afirmando que Deus era e que hoje ele não é mais. Se ele não faz os mesmos sinais que ele fazia no passado, e nós estamos ainda debaixo da mesma graça, então ele era, então ele não é mais. Claro que não, meu querido. Claro que Deus não é nada disso. Então nós, entanto, temos que afirmar que Deus é um Deus que cura. Ele mesmo disse: Eu sou o Senhor que sara. Que nem agora mesmo, querido, eu posso dizer para você, Deus está dizendo para você: eu sou o Senhor que te sara. Ele amanhã vai estar declarando isso novamente, porque ele vai estar fazendo isso todos os dias, porque é a palavra dele da cura. Nós estamos debaixo da graça. Deus continuará curando, mas não podemos duvidar. Não pode haver dúvida alguma. O Senhor cura a todos, amados, todos. Como eu disse, se a salvação é para todos, então a cura também é para todos, não é somente para alguns. Não tem cabimento nós cremos de ver umas pessoas sendo curadas e as outras não. Não consigo me conformar num Deus que se diz que não faz acepção de pessoas, sendo todos que se convertem aceitam o testemunho de Deus, aceitam o testemunho de Jesus Cristo, e andar numa situação miserável, estar debaixo de uma enfermidade miserável, desgraçada, e a outra sendo curada. Eu não consigo ver isso. E a Bíblia também não ensina nada disso, de nenhuma forma. Então não podemos duvidar. Nós temos que chegar até Deus, chegar até Jesus, crendo na sua promessa. Crendo, tendo fé, tendo a certeza que algo vai acontecer. Aquilo que você leu, aquilo que você ouviu, aquilo que foi ministrado da parte de Deus, do púlpito, ou você lendo, Deus falou com seu coração, pode ter certeza. Isso vai acontecer na sua vida. Lá em Mateus 9:29, por que ele diz assim? Quando Jesus curava as pessoas, como eu sempre disse, nunca foi pela fé de Jesus. Jesus nunca curou ninguém pela fé dele. O que ele falava? Você pega um exemplo lá de Mateus 9:29.
seja-vos feito segundo a vossa fé. As pessoas eram curadas segundo a fé delas. Crendo em Jesus, elas precisaram chegar até Jesus, clamar, reivindicar a cura para ele, e ele curava com o maior prazer. E é até hoje. Até hoje, Jesus tem o maior prazer, porque ele já morreu, ele pagou, como está escrito em Isaías 53, versos 4 e 5, ele já pagou por todas as nossas enfermidades, por todos os nossos pecados, cravando na cruz, pela nossa libertação e salvação. Tudo isso foi conquistado num pacote só. Jesus conquistou tudo isso numa vez só. Ele mandou um pacote para nós, ou seja, Jesus, ele nos deu um cheque assinado por ele, endossado por Jesus, só para a gente preencher. Então você preenche lá as tuas promessas que Jesus conquistou e lá sacar no reino dos céus aquilo que é teu por direito. Aonde que Deus vai ser glorificado e é glorificado quando uma pessoa é curada, quando uma pessoa é convertida, quando uma pessoa que tem um caráter perturbado, um caráter desviado, né? Uma pessoa que tem um caráter deformado é transformado novamente numa nova criatura. Deus é glorificado. Vocês conseguem entender o que eu estou passando para vocês? E no entanto, fora de Mateus 9:29, lá em Tiago 1:6 também, Tiago fala assim, olha só: portanto, peça porém com fé, não duvidando. Então você tem que ter certeza absoluta que quando você ora, você vai receber. Não importa a circunstância que esteja acontecendo, as evidências que estejam acontecendo. O importante é você crer naquilo que você não está vendo. Você ter a plena certeza. Isso é fé. Isso que é fé. É assim que você tem que movimentar, estimular a tua fé, que é pela palavra. E na palavra que existem as promessas do Senhor. E é nelas que você tem que escorar, somente nela. Você não tem que escorar no que eu estou falando, nem que um outro pastor esteja falando, nem que alguém anuncie um outro evangelho contrário, ou anuncie qualquer outra coisa. Até aquelas pessoas que chegam até você querendo duvidar, às vezes você está com um problema, essa pessoa, você fala na maior fé, e essa pessoa não fala, mas por que você está assim? Aí você só responde assim para essa pessoa: é porque eu vivo pela fé, não vivo de vista. O que você está vendo, eu já estou curado. O que você está vendo, eu já estou liberto. O que você está vendo, meu marido já está de volta. Você não vai permanecer numa situação miserável de nenhuma parte, em qualquer âmbito da sua vida, se você tiver fé. Confiar em Deus, que é confiar em Deus, é confiar na palavra, na sua Bíblia, essa que está na tua mão. Você confiar no verbo que está escrito na tua palavra de Deus, aí que está na tua mão aí. Isso mesmo aí que está na tua mão. Você tem que crer da forma, bem do jeitinho que está aí, da forma que está aí. E você tem que citá-la nas suas orações, todas as vezes que você for falar com o Pai, quando você for orar com Deus, no nome de Jesus. Você consegue entender? Eu estou conseguindo passar para você entender como conquistar a cura ou as bênçãos, a libertação. Isso aqui em todos os âmbitos, até a sua salvação. A salvação é pela fé, que é a fé salvífica. A sua salvação é pela fé. Se você não tem fé, você não vai conseguir nem ser salvo. Você está na igreja,
você toma a Santa Ceia, você canta no louvor, às vezes até prega, você está de segunda a sexta na igreja, cumpre com todos os seus compromissos na igreja, mas te falta fé. Você não tem a certeza da tua salvação. Você não tem a certeza da tua cura. Você não tem certeza de ver seu filho liberto das drogas. Você não tem a certeza que o seu marido vai largar da bebida. Você não tem a certeza que a sua esposa vai voltar para você de onde que ela nunca deveria ter saído. E o marido também. Eu fui conhecer o verdadeiro evangelho quando eu comecei a praticar essa palavra da maneira que eu estou ensinando vocês. Parei de dar ouvido a fábulas, palavras bonitas, pessoas que querem enfeitar a Bíblia, que usam palavras difíceis. Jesus sempre foi simples. O evangelho, ele é simples. Não precisamos enfeitar nada. Jesus nunca enfeitou nada. Jesus sempre foi bem claro no que ele falava. A Bíblia é bem clara, ela é explícita para todos verem, ler e entender. Não tem nada em oculto em relação às promessas e à fé salvífica de você ser salvo, resgatado por Deus. Mas vocês têm que entender que, porque a cura, eu vou explicar algo para vocês assim. A cura na Bíblia, ela é tanto física como espiritual. Porque as pessoas falam, estou enferma espiritualmente, eu também tenho a minha debilidade espiritualmente, estou debilitado espiritualmente. Sim, você vai ficar debilitado espiritualmente, sim. Mas como eu disse, Deus morreu para nós, num lugar, levando sobre ele o pecado e as doenças, tanto física como espiritual. Essas são as duas maldições que Satanás tem lançado contra a humanidade. Seria o pecado e a doença. Ambas entraram pelo mundo quando Adão e Eva desobedeceram. Mas as duas bênçãos redentoras que Cristo nos trouxe ao mundo são a salvação e a cura. Entenda bem isso. Libertação do pecado e da doença. Jesus conquistou para nós duas bênçãos. Seria a salvação e a cura. Tudo isso numa expiação só, numa só suprida por um só sacrifício e por um só substituto. Tem a ver tanto com o corpo quanto com a alma. Ser salvo, de igual forma, significa ambos, alma e corpo. A obra não seria completa se tão ouvirmos somente esta verdade. Vou dar um exemplo. O homem não salvo e enfermo de corpo fosse salvo de seus pecados, mas não curado de suas enfermidades, também seria incompleto. Uma pessoa é perdoada desses males espirituais quando o seu físico é salvo e curado. Mas por quê? Simples, porque aceitou a expiação de Cristo na vida dele. Como alguém pode aceitar apenas uma metade de um benefício depois de saber a verdade? Depois de ver o sacrifício de sangue de Jesus, que levou tanto os seus pecados como as suas enfermidades? Querido, isso é a verdade que liberta tanto o corpo como a alma dos homens. João 8,32. Paulo diz: porque foste comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Está lá em 1 Coríntios 6,20. Ele nos orienta a usarmos tanto o corpo quanto ao espírito para glorificar a Deus. Não é de se admirar que naquela passagem que Jesus
fala com o paralítico. Vamos ver se vocês lembram. Está lá em Mateus 9:2, que diz assim: Filho, tem de bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Quer dizer, Jesus perdoou os pecados dele e ao mesmo tempo ele foi curado. Então é a salvação e a cura que Jesus nos trouxe, tanto como a física quanto na alma. O que deixa uma alma doente? O pecado. O pecado é a única coisa que contamina a nossa alma e deixa ela enferma. Nessa passagem aí você pode ver que quando ele se levantou, tomou sua cama e andou, aquele paralítico, ele também deixou os seus pecados para trás e as suas enfermidades. Por esta razão que Jesus perguntou, ainda olha só o que Jesus perguntou: qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levante, toma teu leito e anda? Marcos 2:9. Quando Jesus disse àquele homem que seu pecado havia sido perdoados e sua enfermidade também teve de sair, pois o remédio para ambos foi providenciado na mesma expiação em Cristo. Isaías declarou assim: ele foi ferido pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras já fomos sarados. Isaías 53:5. Se primeiramente Jesus tivesse mandado que o homem se levantasse e andasse, então seus pecados também o teriam que deixá-lo. Não mudaria nada a ordem. Sempre devemos ver uma plena libertação em Jesus Cristo. A palavra grega traduzida como salvo em Romanos 10:9, que fala será salvos, né? É a mesma usada em Marcos quando se escreveu em todos os enfermos que lhe tocavam saravam. Quer dizer, a mesma palavra que estava escrito em grego, né? Em Romanos é a mesma palavra que se usa em Marcos. Em Marcos 6:56, né? Ambas as palavras, né? Então quer dizer que a palavra salvo e saravam são traduções do mesmo termo de grego, seria o sozo. Em grego se fala sozo. Vamos aprender o que isso significa num texto original. Cada uma dessas palavras encontradas na seguinte passagem das Escrituras vem do mesmo verbo grego sozo, então que seria sari, né? Isso está no grego. Eu vou te dar as passagens onde está todas essas palavras usando essa palavra sozo. Seria Marcos 5:23, estaria escrito como salvo. Marcos 16:16 também seria salvo. Lucas 8:36, salvo. Atos 2:21 já usa a palavra curado, porém está escrito sozo. Atos 14:9 está escrito salvos. Efésios 2:8 salvou. Lucas 18:42 salvará. Tiago 5:15 salvou. Marcos 5:34 sararei. Marcos 5:28 salvou. Lucas 17:19 curado. Atos 4:9 salvos e Atos 4:12 saravam. Então todos esses locais estão com palavras de salvo, sararei, saram, né? Salvará, sari e salvou, que vem de uma palavra grega, que essa palavra grega, o verbo dela é sozo. Então isso significa saravam, né? Estão salvos, estão sarados. Não há necessidade de nenhum cristão estar enfermo. Querido, entenda bem isso. Se você não tolera o pecado na sua vida, você que serve a Deus, como que você vai tolerar uma enfermidade, sendo que Jesus conquistou isso na mesma expiação, na mesma morte na cruz? Vocês conseguem entender agora, abrir o entendimento de vocês, para você ver como que é amplo isso? Você não aceita o pecado, mas você cai doente, você aceita, sendo que Jesus morreu pelo mesmo na cruz, levando os dois na cruz. Se ele levou os seus pecados e disse que levou suas enfermidades, já foi feita a expiação. Então, da mesma forma que você não aceita o pecado, você também não deve aceitar a enfermidade. Essa é a realidade do evangelho, querido. Essa é a verdade. Esse é o motivo, por isso que muitos não alcançam a cura. Você não vê sinais e prodígios em certos lugares, ou você mesmo, nós não alcançamos. Por quê? Porque nunca foi pregado a palavra da fé, a palavra da verdade, nunca foi pregado
a palavra da cura, de que Jesus já levou na mesma expiação, levou nossos pecados, levou todas as nossas enfermidades numa expiação só. Como eu disse, veio tudo num pacote só. Essas bênçãos veio tudo num pacote. Jesus, ele morreu na cruz por amor a nós, para salvarmos de tudo isso, trazendo a salvação, libertando do pecado e da enfermidade. Por isso que, se você pegar lá em Mateus 8,17, que é uma continuação quando Jesus entra na casa de Pedro e vê a sogra dele enfermo, e ele vai lá e cura, pede para sair a febre dela, e logo embaixo aí diz assim, que para que se cumprisse o que estava escrito em Isaías, que ele fala assim: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ou seja, fraquezas, e levou as nossas doenças, moléstia. Mateus 8,17. Aí, se você for ver aqui, verdadeiramente ele tomou sobre si, ele levou, tomou, ele já levou, não vai levar. Presta bem atenção. As nossas enfermidades, enfermidade é doença, e as nossas dores levou sobre si, Isaías 53,4. 1 Pedro 2,24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Então nós temos conhecimento que Jesus levou os nossos pecados. Se ele fez isso, não precisamos mais carregá-lo. Você carrega o pecado com você? Você não tem a obrigação de carregar mais pecado. Basta confessá-lo, ele é o Pai. Confesse ele a Deus no nome de Jesus. Peça perdão e não pratique mais. Você será perdoado. Você não precisa carregar o pecado com você. Se nós não fizermos isso, carregarmos as enfermidades e carregarmos os nossos pecados, nós estamos tornando o sacrifício de Jesus em vão. A ação de Cristo foi tudo em vão. Nós estamos negando a Cristo aquele sacrifício que ele fez na cruz. Então o Evangelho mostra claramente que Jesus os carregou e, portanto, fomos redimidos deles. Assim, jamais necessitaremos de levá-lo, essas enfermidades e os nossos pecados. No entanto, os cristãos têm sido impelidos a crer que, apesar de saber que são redimidos de seus pecados, eles devem e acham que devem continuar a sofrer com suas enfermidades. Aí eles começam a imaginar: mas pode ser que não seja a vontade de Deus curá-lo. Pelo amor de Deus, não tem como acreditar nisso. Eles sabem que o Senhor curava, mas consideram esses outros apenas como os mais felizardos, aos quais eles queriam dispensar sua misericórdia. Esses cristãos, querido, mostram que se ele soubesse ser a vontade do Senhor curá-lo, acreditaria que ele poderia fazê-lo mais, sem a certeza da sua vontade, tornam-se passivos, são crentes passivos e continuam a carregar a cruz do sofrimento físico. A doença destrói o mesmo corpo que foi comprado por um bom preço por Jesus Cristo na cruz. Você acha isso razoável? Você acha que tá certo isso desta forma? Sendo que ele comprou o teu corpo para ser destruído. Às vezes eu pego um cristão e eu pergunto a um crente assim, se ele acha que é a vontade de Deus curar. Alguns me respondem assim, que não sabe se é ou não. Infelizmente é isso que eu ouço. A razão, por mais que as pessoas não são curadas, é a falta de pregação. A igreja que não prega a cura, e o ensinamento dessas verdades. Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, como diz lá em Romanos 10:17, como eu disse, e esperamos que o povo, porque quando você prega isso, nós esperamos que o povo venha receber uma cura física. Nós devemos proclamar tal verdades bíblicas que edificam a fé para receber essas bênçãos divinas. Eu te pergunto, quantos pecadores seria salvo se o pregador nunca pregasse sobre a salvação? Ou se quantos resolvesse fazê-lo e baseasse seu discurso nos seguintes pontos principais, que é o que eles mais usam:
Talvez não seja a vontade de Deus salvá-lo. Será que é? Mentira. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos se salvem. Ué, você prega a salvação, mas você não prega a cura? Já soou estranho isso daí. Aí a pessoa fica na dúvida. No ponto 2, talvez seu pecado seja para a glória do Senhor. Será? Pecado glorifica a Deus? Talvez o Todo-Poderoso esteja usando uma transgressão para tentar castigá-lo. Nossa, é o que eu mais ouço. É o que eu mais ouço de cristão falar isso. Aí outros também dizem assim: tenha paciência em seu pecado até que Deus queira salvá-lo. É um absurdo, né? O quinto, esse é o que muitos também falam, que já passou o tempo de milagres, seria as conversões, porque a conversão de um pecador nada mais é que um milagre, porque ele vai ter uma mudança de caráter, uma mudança de vida. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Quantas almas seriam salvas e quantos pecadores receberiam uma fé suficiente para se converterem ouvindo essas mensagens? Quantas almas seriam salvas? E quantos pecadores receberiam fé, queridos, suficiente para serem salvos com esses pensamentos que eu passei para vocês, esses 5 itens de pensamento que a gente ouve? Contudo, então, meu irmão, esses são quase os únicos pontos que muitos enfermos ouvem sobre a cura. É fácil compreender porque muitas pessoas não são curadas. Então é fácil entender, meu querido, porque muitas pessoas não são curadas hoje por falta de pregação e de ouvir falar da fé e da cura. Amém? Gostaria de fazer uma oração rápida, abençoando a tua vida, em o nome de Jesus. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, eu entro na tua santa presença agora, meu Deus, agradecendo essa oportunidade que o Senhor me deu de poder passar essa mensagem, Senhor, que eu sei que veio de ti, ensinando a esse povo, a essa pessoa que se encontra agora num leito enfermo, essa pessoa que está deitada neste sofá, essa pessoa que está num quarto isolado com depressão, com síndrome do pânico, com angústia, com ataque de síndrome. Ó Pai, eu venho diante de ti, meu Deus, que essas pessoas possam receber desta mensagem a fé necessária, aquela fé, meu Pai, que o Senhor nos ensina, que seria pelo ouvir a tua palavra. E elas acabaram de ouvir a tua palavra e entenderam que elas têm que praticá-la e crer no que o Senhor passou para elas. Pai, venha de encontro com o teu povo, com essa pessoa agora, ouvindo essa mensagem, e cura ela, Senhor. Traga as tuas bênçãos, abra a porta, Senhor, onde não há porta. Derrama, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o emprego que essa pessoa tanto almeja. Não há como sustentar uma família, meu Deus, se essa pessoa não estiver empregada, pagar as suas contas. Isso traz opressão, isso traz desespero para essa pessoa, para essa família, para esse pai de família, para essa mulher que sustenta o lar, seus filhos sozinho. Ó Deus, vai curando, Senhor, do alto da cabeça, a plantas dos pés, essa pessoa que se encontra enfermo, com dor de cabeça, com algo no seu intestino, na sua vesícula, no seu coração agora, meu Deus, nos seus rins. Pai, restaura, Senhor, essa vida. Restaura, Senhor, traga tudo novo. Arranca essas enfermidades, meu Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor já levou na cruz todas as nossas enfermidades e os nossos pecados. Ó Pai, assim eu te peço, meu Deus, cura essas pessoas também, ó Deus, que
pecaram contra ti, mas hoje, ouvindo essa palavra, elas se arrependeram, meu Deus, e estão pedindo perdão nesse momento. Então venha, Pai, com o teu bálsamo no coração dela, coloca o teu conforto, Senhor, do perdão, que ela venha sentir o teu perdão, sentindo aquela paz, aquela tranquilidade que somente ao Senhor, com o teu Espírito Santo, Deus, coloca em nossas vidas quando erramos contra ti, ó Deus, e sentimos, Senhor, a tua paz em nosso coração. Sabemos que estamos perdoados pelos nossos pecados, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a não pecar mais contra ti, cair nos mesmo erro, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, abençoando todo esse povo, meu Deus, que me ouve agora. Em nome de Jesus Cristo, e repreendo todo o mal que tem se levantado sobre esta família, sobre esse homem, sobre essa mulher, sobre esse filho, que tem tentado destruir. Em nome de Jesus, eu ordeno todo o mal, todo levante do inimigo, de Satanás, você sai agora, que você pega tudo que é seu, tudo aonde você plantou a tua semente maldita, num pensamento, pessoa que agora tem mau pensamento, que vem os pensamentos que fazem ela pecar contra Deus, eu te ordeno agora, demônio maldito, sai da mente dessa pessoa, sai da mente deste homem, sai da mente desta mulher, sai deste coração, sai dessas pernas agora com essa enfermidade, com essa dor. Eu ordeno agora que você sai desses braços agora, em nome de Jesus. Sai com toda a sua enfermidade, espírito maldito que foi enviado por meio de macumbaria, que foi feito por oferenda. Em nome de Jesus, eu desfaço toda a obra do inferno agora, em nome de Jesus, e ordeno que saia, em nome de Jesus, todo o mal, todo câncer, toda doença que os médicos já desenganaram, eu ordeno que saia da vida dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Cura, meu Deus, cura a todos, Senhor, pois é seu nome que vai ser glorificado, meu Deus. No nome de Jesus que eu te peço e já te agradeço, Senhor, na certeza que o Senhor ouviu a minha oração, meu Deus, unida com a fé dessa pessoa que está comigo agora orando, em um nome de nosso Senhor. Obrigado, meu Senhor. Obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Não esqueça de se inscrever-se lá em nosso canal Dominando a Arte de Orar. E dá um curtir lá também, tem um joinha lá, clica lá, dá um curtir, curte lá, dá um like. E curte nossa página também no Facebook, que tá logo abaixo na descrição deste vídeo. E eu conto com você, tá bom, meu querido? Que Deus abençoe. Breve estarei de volta trazendo mais uma mensagem falando sobre fé, ensinando sobre a fé e sobre a cura, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau!